Nem todo dia a gente tá afim. É igual, nem todo dia a gente quer trabalhar, gente. Nem todo dia a gente quer abrir o computador e começar a trabalhar. Nem todo dia a gente quer ter contato com as pessoas. A gente não quer falar com ninguém. Tem dia que a gente quer ali ficar sentadinho no escuro, sem ter contato com o mundo. Mas ainda assim, a gente precisa ter a questão de criar propósitos. E é aquilo, às vezes o que dá ruim na vida, a gente começa a ter que usar como modo de aprendizado. Houveram momentos que eu queria estar disponível, eu queria estar fazendo algum tipo de prática de esporte, enfim, mas que eu não pude, ou por uma questão de tempo, ou por uma questão de dinheiro. E eu falei, agora que eu tenho essa oportunidade, eu não posso descartar, porque existem outras pessoas que também estão nessa mesma situação, nessa visão de mundo, mas que não estão no mesmo, né, no mesmo patamar que eu estou hoje, que gostaria de estar e não podem. Então eu tenho muito essa questão de olhar para trás e pensar no que eu queria ter feito lá atrás, mas o que eu não pude fazer, e o que eu posso fazer agora que eu não quero desperdiçar tempo. A gente tem muito essa questão de tempo, né, na área de comunicação, que tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Mas eu tenho uma visão de que eu não gosto de desperdiçar o meu tempo. Eu gosto de fazê-lo valer a pena todos os dias. Desde a hora que eu acordo, ele tem que se fazer valer a pena. E eu acho que isso que cria minha motivação e minha disciplina. Quando eu coloco um propósito, por exemplo, fiz a minha maratona do Rio de Janeiro, então era o meu primeiro propósito, vou fazer uma segunda maratona agora na Corrida da Vênus junto com as meninas. Então eu sei que eu preciso acordar cedo, eu sei que eu preciso fazer dieta, eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso parar para estudar em algum momento, eu sei que eu preciso ir orar nos meus finais de semana e que eu preciso manter cada camada da minha vida de uma maneira organizada para que tenha um equilíbrio. Então, eu tenho que ter o trabalho, a relação com os meus amigos. Então, mesmo que eu tenha que treinar, eu vou tomar um drink com os meus amigos, porque eu não vou deixar de viver e ter o meu lazer também, que eu acho que é super importante, mas eu vou conseguir encaixar, sabe? É você parar, se organizar, olhar para sua semana, olhar para o que você quer fazer no seu futuro, como e é aquilo, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu Uhum. sempre brinco com as meninas, falo assim, gente, quando eu me ver aos 40 anos, eu sei o modelo de mulher que eu quero estar aos meus 40 anos. E eu acho que eu sempre tive isso, desde pequena, né? De ter uma projeção muito de futuro. E aí, hoje, o meu processo de começar e o que eu tô lidando é tendo coragem. Coragem para não começar, como você falou, Gabi, eu me identifico por eu ser da comunicação, né, um estrategista de marketing, marca, a gente sabe como deveria começar, né, ter as ferramentas e o que será, o que vai ser, então e não tem porquê, né? Por que não começar? Por que não colocar um projeto que depois vai mudar o nome? Então eu tô lidando com essa coragem de. Para vocês terem ideia, essa semana eu pensei em desistir umas 4 vezes. Eu marquei na raça, mandei mensagem pra Gabi, falei com a Dai, e aí eu falei, Dai, tem que acontecer até nas próximas 2 semanas. Então eu acho que tem também a coragem, não só de começar, né? Mas Uhum. também a coragem de ter que lidar com aquilo que já é até previsto, né? Do que você já sabe. O ruim de você Sim. ter um pouco essa perspectiva, né? Um Uhum. pouco ser perfeccionista, você A vida saber, mas ao mesmo tempo pública, apostar. é, es- acho que foi um dos pontos que eu trouxe pra você, né, quando a gente tava conversando no domingo, no café. Eu acho que depois eu compartilhei com você um pouco, né? Que tem o lado bom da internet e tem o lado bom das plataformas, das redes sociais, como o TikTok, como o Instagram, que te permite simplesmente sentar, ligar a câmera e falar. Só que aí você tá falando com qualquer pessoa, né? Até que o algoritmo encontre exatamente o nicho correto das pessoas, você vai estar exposto a qualquer pessoa. E tem esse ponto de estar ciente disso e aceitar tudo bem, eu vou receber elogios, mas em algum determinado momento eu posso receber críticas, eu posso entrar em, sei lá, ser cancelado, eu posso entrar em pautas, eu tenho que tomar cuidados em algumas pautas, mas ainda assim é muito grandioso e eu acho que cria conexões que são muito relevantes, importantes para a vida. E que você só vai conseguir. E é aquilo, né? Do pessimismo. E se der errado? Eu acho que a minha maior dificuldade depois de começar um negócio é ter consistência para permanecer, porque quando não é aquilo que paga suas contas, acaba que ele vai ficando para segundo plano, Uhum. porque
você vai dando prioridade para outras coisas, né? Mas você queria falar mais alguma coisa ou você só queria puxar esse papo de aparecer online? Então, eu nunca quis ser famosa. Aliás, esse é o meu maior medo, é perder a minha carteirinha de anônima. Eu gosto muito de ser anônima, sabe? De tipo assim, low profile e tal. Eu sempre preferi isso. Por muito medo de ser cancelada. Isso aí é fato. Todo O medo mundo. de ser cancelada. É, então, eu acho que tem duas coisas, na verdade, que é uma, eu percebi que se eu não falasse de mim, quem é que ia falar? Porque quando era pra falar dos outros, eu falava facilmente. Assim, você me dá um microfone, me bota uma câmera pra eu falar de alguém, vambora. Eu falo. Agora, pra falar de mim, é tipo. Entendeu? Se eu faço pelos outros, por que que eu não faço pra mim? Né? Isso aí, rapaz, isso daí é uma coisa de análise É assim, uma ó. coisa muito importante. Eu falei isso pro Bru, Bru. Se pelo trabalho a gente faz, pela gente a gente tem que fazer também. Eu tô nessa Pois também. é, pois é. Eu tô nessa. Ele tem uma parada que ele quer fazer e ele vai lá, ele começa a fazer, é consistente e bota a cara, entendeu? Ele vai sem medo de passar vergonha, sem medo de fazer errado, sem medo de dar merda. Ele só vai. Desculpa, falei palavrão, nem sei se pode. Mas, mas ele só vai. E de você bancar teu próprio desejo de um sonho de fazer aquilo acontecer e se expor mesmo sem qualquer. É óbvio que tem muito pensamento por trás, né? Ele não vai só fazendo, né, e joga no mundo, mas de correr atrás de fazer o bagulho acontecer pra você mesmo, né? Então, isso me inspirou muito e me fez perceber que, pô, se eu ajudo ele a fazer isso, se eu corro atrás do sonho dele, por que que eu não tô fazendo isso por mim também? Sabe? Não deixar de fazer por ele, mas fazer por mim também. Então, isso foi um ponto que eu comecei a trabalhar, assim, mentalmente, sendo designer e sendo uma pessoa criativa, eu vivi muito fazendo coisas para outras pessoas. Né, do tipo, eu tô criando para uma marca, eu tô cuidando da marca de outra pessoa, eu tô pensando um objeto que não é meu, que é de outro. E sempre via muitos homens num papel de isso aqui é meu, isso aqui tem o meu nome, tem a minha cara. Eu E é muito. assinei. Eu assinei, exatamente. Não, isso aqui tá desse jeito porque eu gosto, porque tem a minha história, porque é isso aqui. E eu nunca tive a pretensão de ter uma marca com o meu nome, com a minha cara. Ainda não tenho. Mas eu comecei a ficar muito incomodada de pessoas que eu achava, né, inteligentes, talentosas e tudo mais, mas que eu achava assim, tá bom, mas eu sou tanto quanto. E essas pessoas com um baita holofote, assim, com o nome pipocando em tudo que é lugar, e eu assim, por que que eu não boto o meu nome? Por que que ninguém sabe do que eu tô fazendo? Por que que, sabe? É sempre um cara. Ai, é sempre um homem. Desculpa, Bruno. Mas é sempre um homem. É sempre a cara de um homem, é sempre o nome de um homem. E aí eu ficava assim, por que que eu fico por trás, organizando tudo, e quando o negócio tem que ir pro mundo, o rosto, o nome de um cara. Sendo que tem, ou fala o nome de todo mundo, ou não fala o nome de ninguém, entendeu? E aí isso começou a me dar sabe, começou a não descer tão bem, assim. Começou a não. E também muito essa sensação de estar usando o meu tempo para outras pessoas. E não para mim. De estar investindo meu tempo, minha energia, meu foco criativo em outras pessoas. E aí eu fiquei assim, cara, eu preciso começar a fazer isso para mim também. Eu preciso começar a botar o meu nome nas coisas, eu preciso dizer que sou eu que tô fazendo. Não sozinha, mas dizer, ó, eu também fiz isso aqui foi feito por mim, tem o meu nome lá escrito. Eu não preciso ser anônima, eu não tenho nenhum contrato de anônimo, que eu não posso botar meu nome associado ao negócio, entendeu? A propriedade intelectual disso é minha também. Então, quando eu comecei a fazer esses movimentos muito vindo da análise, essas coisas meio que se encontraram, entendeu? E vem também, eu acho que, assim como eu falei ali no começo, acho que também tem esse processo seu, pelo que eu tô entendendo, de ter esse desconforto, ter essa percepção e essa análise, seja
com você, Uhum. né, no processo e também do que você está percebendo, e chegar desse outro lado e ter esses reconhecimentos e se sentir cada vez mais segura, né? Porque você Uhum. está conseguindo agora ensinar a se apropriar do que você faz. Um artigo que saiu da Harvard Business Review sobre que os homens eles tendem a se candidatar a uma vaga quando eles atendem apenas cerca de 60% dos requisitos, enquanto as mulheres só se candidatam quando elas tendem a atender 100% dos requisitos. Porque é isso, porque como as mulheres elas são muito mais tendenciosas a seguirem regras e serem mais restritas, e os homens desde cedo eles são muito mais expostos a se desafiarem, os homens têm muito mais essa coragem de se expor, de colocar a cara, de assinar, falar que fui eu, foi meu critério, eu tive essa ideia, eu coloquei a cara. E quanto às mulheres, a gente fica com esse receio de se expor, tipo, não, né? Por que eu vou me colocar nesse lugar? Porque vai que alguém me critica, vai que alguém vai falar de Uhum. alguma coisa. O que vão pensar se eu me posicionar, se eu falar, se eu publicar alguma coisa? E é muito isso. E é um ponto que eu venho trazendo para algumas amigas, que é aquele papo de incentivar as pessoas, né? Hoje eu mandei para uma amiga, ela estava fazendo um conteúdo ali no Close Friends, falando de um livro que ela leu. E eu falei assim, amiga, por que você não tá falando isso no público? A sua análise sobre o livro é perfeita o que você está trazendo. Você está fazendo o resumo do livro, trazendo uma análise do que aconteceu na sua vida. Por que você não está falando isso de uma maneira pública? Porque isso é tão bom que você está construindo, é tão rico. E ela, ai, mas eu tenho vergonha que as pessoas vão pensar. Deixa as pessoas pensar. Porque é isso, a gente sempre fica com medo do que as pessoas vão pensar. Então a gente nunca começa algo, que é aquele que a gente volta, porque a gente tem receio do que vão pensar da gente. O que será que Uhum. vão falar de mim se eu publicar uma foto? Gente, eu passei muito tempo. Eu sendo social media, as pessoas falavam. Eu passei muito tempo sem publicar no Instagram, eu não publicava. Tudo bem que eu também vivi uma vida ótima, eu não tinha que preocupar com o celular, não tinha foto, fotografava nada. Aí todo mundo falava assim: Nossa, você é social media? Sou. Mas você não fala nada. Você não fala. Por que você não tá falando sobre. E aquilo, por que você não tá falando sobre o que você faz? É. Por que você não fala de uma campanha, de um projeto? Por que você não publica sobre isso? Eu pensava, gente, é isso. No fim, É. a gente precisa se dar menos importância Sim. para não ter esse peso do que o mundo vai pensar à nossa volta. Porque é isso, quando a gente olha pro lado, a gente abre o Instagram, tem um monte de pessoas que não têm conteúdo de qualidade. Uhum. E o trabalho não é muito bem feito, mas simplesmente ela tem coragem de falar. É, para mim é isso, assim, eu acho que eu tô nesse momento de priorizar algo também por mim, né? Eu acho que vai um pouco do que você falou, Gabi, de a gente tá sempre, é, seja para alguém, né, um parceiro, alguém que a gente esteja, ou, né, compromissos que a gente tem, seja com trabalho ou com outras pessoas, mas quando você precisa dedicar e ter disciplina, assim, eu acho que e um dos grandes desafios, eu acho que é ter disciplina, né? Mas começar algo por você. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Quanto a gente, né? Se a gente pudesse começar algo que a gente gostaria, porque a gente gosta, né? O quanto é difícil a gente colocar isso em prática, né? E eu queria, o que vocês pensam um pouco sobre isso? Quanto que vocês também deixam? Se tem alguma coisa que vocês não estão colocando? Ou o meu é isso, o meu é muito acabar colocando minha energia toda, não conseguir dividir um pouco minha energia. Eu acho, Fala. eu tô nesse processo, assim, ainda é aquilo, meus próximos 10 anos, né, é onde eu quero estar nos meus próximos 10 anos, acho que eu vivo muito nesse panorama, é, e é começar a construir esse outro cenário de vida que eu quero me encontrar nos próximos anos. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que vai ser uma dualidade ali de conseguir se organizar, de conseguir encontrar momentos dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, das minhas atividades, para que eu consiga colocar isso de pé. Mas eu ainda estou naquele processo será que vai dar certo? Será que é um mercado que funciona? Será que é um ponto-chave? Será que isso, daqui a 10 anos, isso ainda vai ser uma coisa relevante, ainda vai ser uma coisa importante? Isso vai me dar um pós-vida, quer dizer, um momento tipo, da minha velhice que eu vou estar tranquila dentro dessa escolha?
Porque existe. A questão é o capitalismo. No fim do dia, a gente tem que pagar a conta. Eu, como Ariana, eu sou muito impulsiva. Tipo, hoje eu penso numa coisa, vamos fazer aquilo, vamos, galera. Aí depois eu olho e falo, acho que não era bem isso. Ai, preguiça. Não quero mais. Talvez eu queira mais fazer isso. Então eu tenho muito essa questão. Eu deixo muito pra pensar as coisas durante o tempo. Até pra comprar roupa, gente. Às vezes eu tenho aquele gatilho, nossa, eu quero comprar tal coisa. Eu falo, não, segura, vamos pensar. Onde você usaria essa peça de roupa, se realmente essa roupa vai fazer diferença na sua vida? Não, porque você passou um mês, você não sentiu falta, não precisava dela. Se eu continuei pensando nela em vários momentos, tudo bem, acho que é uma coisa que realmente eu preciso comprar. Então eu tenho muito isso, assim, tipo, por eu já saber que eu sou impulsiva, eu tento muito me controlar nas minhas decisões e tomadas e cartada final, assinar contrato, definir as coisas. Então eu tive esse gatilho de algo que eu quero, mas eu falei, vou estudar dos próximos 6 meses pra entender e ver se realmente faz sentido. Aí no próximo ano eu faço essa mudada de chave na minha vida, talvez. Sonhe grande, comece pequeno, haja agora. E aí eu sempre fico meio que fazendo isso como um mantra, assim, sabe? Porque eu tenho muito a coisa de pensar demais, e aí na hora de agir, ou então eu vou pensando, eu vou falando, aí na hora que eu vou fazer, na minha cabeça eu já fiz tudo, aí eu já perdi a vontade. Entendeu? Eu já perdi a Perde o motivação. tesão de colocar aquilo É. na prática. Então eu tenho assim, pensado, sonhado grande, mas ao mesmo tempo pensando muito assim, no que eu posso começar pequeno Uhum, e vendo no que vai acontecer sem falar demais aqui, ó, boca de sacola. uhum. Não quero ser boca de sacola, quero ser boca de siri. E aí, eu vou muito elaborando essas ideias dentro da minha cabeça e elaborando muito com o Pedro, a gente troca muita ideia e a gente é muito de pensar coisas novas juntos, mas eu tenho a dificuldade do que a Dai faz, que é ter a consistência de permanecer, né? Então, eu, na verdade, não faço as coisas por impulso. Eu vou pensando, e aí eu só começo a fazer quando eu acho que tá no ponto, assim. Só que esse no ponto nunca acontece. Aí eu já perdi a oportunidade, já deixei passar e tal. Então eu tenho feito pequenas coisas e vou vendo no que dá. Entendeu? E as oportunidades vão aparecendo. Então, coisas que eu estou começando, eu tenho colocado pouca pressão de que aquilo tem que dar certo ou de que aquilo tem que me dar dinheiro, necessariamente. É óbvio que eu preciso ganhar dinheiro, né? De algum jeito. Mas, assim, tirando um pouco essa pressão, eu vou mais por como eu me sinto. Do tipo, isso aqui tá me trazendo felicidade. Pensar em fazer isso me deixa animadinha. Então eu vou fazer um pouquinho. O que eu posso fazer pouquinho para poder fazer isso acontecer? Eu também tô, assim, resgatando as coisas que me trazem felicidade e começando pequenininho. E botando poucas expectativas, entendeu? Porque eu penso, assim, pra mim grandes expectativas, decepções maiores ainda. Pra mim é sempre assim. Porque a minha vai assim, ó, isso, né? expectativas Projeção, né? delirantes. Projeção, né? A gente se projeta. Eu vou criando expectativas delirantes de um futuro promissor que vai acontecer na minha vida, e é óbvio que nada nunca acontece como a gente espera. Exatamente. E aí, numa vírgula que não aconteceu como eu esperava, como eu tinha planejado aqui, cada frase que a pessoa ia falar na minha cabeça, aí eu já tô decepcionada num nível que eu já não quero mais, entendeu? Aí vem a frustração. Aí eu já fico frustrada, já fico assim, eu não quero nunca mais isso na minha vida, eu não quero saber disso, eu quero mudar. Então eu tô num momento assim, não, poucas expectativas, começa pequenininho, vai indo devagar e vê o que acontece. Sai isso de novo, na verdade é um recomeço em outro lugar, isso tá sendo muito legal. E eu não quero deixar de lado, porque é uma coisa que eu preciso me segurar, porque a vida vai te empurrando para outros lugares, assim, né? Então eu tô meio que me segurando. Não, esse projeto aqui eu não quero abrir mão agora. Vai ficar aqui sim. Então eu tô indo fazendo um esforço para esse lugar permanecer. Mas ao mesmo tempo eu também tenho pensado muito sobre coisas que eu quero começar, que não necessariamente tem que ser a solução profissional da minha vida, entendeu? Ó, a gente tem Eu vou aqui te um contar um job negócio já, Dai. pra Dai.
Para você que Uhum. quer começar e não sabe como começar nas redes sociais, a Dai, eu tô lançando a Dai Consultora aqui, tá? Marca Deixa uma outra horinha que você vai sair com um Planejamento plano, todo pronto, assim. Você você vai vai sair com sair um abrindo o planejamento TikTok, pronto. você Com você vai sair falando. Isso se não tiver já os primeiros conteúdos publicados nessa conversa. Tô te contando. Segue a Dai Eu aí que você vou. não vai perder. Eu... Quanto tempo falta para metade da sua vida? Sabe, assim, nessa linha, quando você coloca num papel do 0 a 95, ao 90, faz a metade da linha 45, você coloca ali seus 30, 35, 40, o quanto você está nesse momento, você vê que você já está na metade da sua vida. E aí, a metade da sua vida, sendo que você ainda tem o que ela chama, ela vai ter um termo ali, mas é a idade que até os 22, 25 ali, você ainda, né, ainda não tem todo esse fazeres, as cobranças e tudo mais. Depois você vai ter isso lá para depois dos 60, 65. Vai esperar a sua aposentadoria para viver o seu Uhum. sonho? Você vai Exato. esperar você chegar com 60, 65 anos para ter 25 anos, caso você chegue até 90, mas sendo que dos 80 a 90 você ainda não tem toda aquela mobilidade. Espero que todos tenhamos, a expectativa está A Dai tá ótima. correndo pra isso. Eu tô Você correndo está pra correndo para isso. pra ter essa Mas é atividade lá. isso. Então, assim, 27% das pessoas hoje se declaram que realizaram os seus sonhos. Então, assim, quais são os nossos sonhos, né? O que de fato a gente quer? O que fica dessa conversa para vocês, assim? Uma coisa que é sobre a gente começar coisas ou arriscar coisas é que não tem como a gente não errar. Assim, isso aí é impossível a gente não errar. Principalmente se a gente tá fazendo pela primeira vez. E faz parte da vida, né? Todo mundo erra. Ninguém é perfeito. Não existe perfeição. Não existe cenário perfeito. O ideal, o perfeito, ele tá sempre no campo das ideias. Ele nunca tá no campo da realidade. Nunca vai ser exatamente como a gente acha que deveria ser, todos os planetas alinhados e todo, sabe? Nunca vai ser assim. Então, é saber que tô fazendo o melhor que eu posso, da maneira que eu acredito, e é o que cabe nesse momento aqui, e vamos ver o que dá. E se der ruim, aí eu vou ver, entendeu? Quando der ruim, que vai dar em algum momento, quando der algum erro, quando eu sofrer um exposed online, se eu for cancelado e tava com a sobrancelha esquisita num vídeo, aí, quando acontecer, aí você se preocupa quando acontecer, entendeu? Depois que É acontecer, isso. você vai ver. Porque também a E gente ficar pensando antes, aí a gente nunca faz. Eu acho ainda mais quando a gente tem projetos que são pessoais e a gente não tem essa obrigatoriedade de ter o retorno financeiro, enfim, mas que é só pra gente, uma questão de hobby, a gente pode ter o direito de errar, né? Tem uma frase que alguns influencers falam, que viu até uma trend, que é: o que você vai fazer de ruim pela primeira vez? O que você vai fazer de errado pela primeira vez? Quais são os erros que você fez durante esse ano? Que é uma trend. Então, coloca todas as coisas que você começou e todas as coisas que você errou, mas o que você aprendeu com todas essas coisas? Você se permitiu aprender coisas novas? Você se permitiu errar? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente está num momento e com projetos e com ideias que a gente tem a liberdade de errar. Tem um ponto que a Gabi trouxe que eu gostei muito, que era o contraponto de como eu vejo os meus projetos, que é todo dia fazendo um pouquinho de algo que me faça feliz, para eu entender se realmente faz sentido seguir naquele caminho. Óbvio que tem coisas que talvez não dê, porque são coisas que são mais consistentes e mais complexas, mas eu acho que é isso, né? Todo dia me permitir um pouco vivenciar coisas que eu gosto, para eu entender se eu posso seguir com isso, se faz sentido eu seguir com isso, para talvez eu não ficar nesse plano a longo prazo de quando eu for fazer aquilo e realmente não for bom porque eu não tive as experiências anteriores junto, né, desse projeto. E eu acho que isso vai ser muito bom, não só nesses projetos pessoais que eu tenho, mas outros que vão me surgindo na criatividade do dia a dia. Eu vou fazer isso, eu vou começar aquilo, vou começar a gravar alguma coisa, ligar a câmera, falar de determinados assuntos que eu fico me guardando. Eu falei pro Bru, além desse projeto, eu queria ter um momento de podcast de sentar com mulheres para falar sobre vida de mulheres, questões, e eu fico enrolando, mas
talvez eu possa sentar e começar a falar, e tá tudo bem. Né, até que eu consiga ter a consistência, trazer outras pessoas, eu queira só falar e começar isso, né? Não ficar esperando o dia de amanhã, o que vai acontecer, se eu me expor, quem vai falar o quê. Ter essa coragem também. A questão é a coragem, né? Acho que o que fica de hoje pra gente é ter coragem. É isso aí, ter coragem e errar em público, gente, tá tudo bem. Se Vamos permitir errar em não. público. É. E se priorizar, né? Priorizar no sentido das nossas coisas também. Acho que é ter coragem e priorizar. Porque se a gente não priorizar, mesmo que seja aquelas 30 minutinhos, o pouquinho que nos faz feliz, né? O que nos motiva. E pra mim, assim, o que fica dessa conversa é muita coisa de... Primeiro, a gente se encontra, né? Quanto a gente tem espaço de qualidade para bater um papo, uma troca, para poder pensar. Ver o que vem ali, escutar o outro e lembrar de alguma coisa e revisitar aqui alguma coisinha que está ali parado ou que precisa, às vezes, de uma gasolina, uma energia. E o quanto as nossas amizades são fundamentais para a gente poder acreditar na gente, ter energia e colocar, né, ou às vezes um conselho, ou até às vezes colocar a mão na massa. E queria só agradecer a vocês por estarem nesse primeiro momento e inspirar e falar sobre esses começos e que a gente possa se encontrar também mais vezes aqui, que é para ser isso, é um sofá, assim, cada um na sua casa, bater um papo gostoso, deixar o que vier para vir, porque quando a gente pensa, né, acho que tem muitos conteúdos prontos na internet, tem muito jeito como fazer, todo mundo aqui se jogar, como começar uma comunidade, ou o seu projeto, ou uma marca de crochê, o ChatGPT vai trazer ali para você. Mas com certeza. é esse encontro aqui, essa conversa, o jeito que bate, a entonação, a forma como fala, a forma como acredita que atravessa a gente, a escuta. Então, isso me atravessa muito. E eu espero que a gente comemore 1 ano aí de canal juntos. Encontro de vinhos. Vinhos Eu no quero sofá muito. aqui em casa.